irei dar início à apresentação do artigo intitulado A Luta pela Sobrevivência na Evolução das Espécies, uma atividade prática investigativa, tendo como autores Elisa Maria, que sou eu, Débora Cristina, Vitor Hugo e Michele Lima, que é a nossa orientadora. Trabalho este que foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano. Bom, na nossa introdução, trouxe 3 autores. Primeiro foi o Watson, 2004, que fala sobre discussões de alunos em investigações científicas práticas. Em seguida, Azevedo, 2013, Ensinar Ciências e Pesquisação, Saberes Docentes em Elaboração, que fala justamente como o saber docente é construído nessa perspectiva do ensino de ciências ativo relacionado à pesquisa. Em seguida, Cortez, 2018, Descobrindo a Seleção Natural, uma proposta de ensino baseada na história da ciência, que é justamente como o nosso trabalho foi abordado, que foi a abordagem de uma teoria evolutiva, que foi seleção natural de Darwin, como uma proposta de atividade prática. O objetivo desse trabalho: realizar uma atividade prática investigativa no âmbito da disciplina de evolução com alunos do módulo 8 do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFP, Campus Floriano, a fim de explorar diferentes situações relacionadas com a dinâmica da teoria evolutiva de Darwin, que observou as variações notáveis nos bicos dos tentilhões nas Ilhas Galápagos, percebendo que tais variações estavam relacionadas aos diferentes tipos de alimento disponíveis em cada ilha. A fundamentação teórica. Trouxemos três autores. O primeiro, Silva et al., 2015, que aborda Darwin e a seleção natural, que foi a base para a realização da nossa atividade prática. Araújo et al., 2021, Importância da teoria evolutiva para a união de conceitos trabalhados na biologia, trazendo a importância de entender esse conteúdo para que se entenda ainda mais os conceitos que são ensinados nessa disciplina de biologia. Lima, 2018, que aborda o estudante como um agente ativo. Como já foi dito, o intuito da nossa prática foi justamente colocar o estudante como o protagonista do seu aprendizado. Metodologia. A atividade se caracteriza como uma pesquisa experimental com caráter descritivo e possui uma abordagem quali-quantitativa. Foi executado em 5 etapas: divulgação das instruções para o desenvolvimento da atividade, divisão dos grupos, divisão das ilhas, competição por alimento, análise e discussão, por fim. Primeiramente, a professora deu as instruções sobre o que deveria ser feito, e seria a divisão dos grupos. Os grupos foram divididos, em seguida foi feita a divisão das ilhas, com o material que representaria as sementes. Em seguida, foi feita competição em cada ilha entre os integrantes do grupo, e depois foi feita análise e discussão. Primeiramente, foram colocadas ferramentas na mesa, ferramentas para representar diferentes tipos de bico, e uma quantidade de integrantes de cada grupo pegou as ferramentas que preferiu. Cada um pegou suas ferramentas e em cada ilha foi montada um grupo com material que representaria diferentes sementes. Na figura A, B e C, essas 3 primeiras mostram os 3 tipos de ilhas que foram formados nos 3 grupos. E então os competidores competiram entre si em cada ilha dessas. Ao final dessa competição que ocorreu em cada ilha, houve uma competição final, em que todos os integrantes que estavam com ferramentas competiram por alimentação, por sementes. Foram misturadas todas essas sementes que tinham nessas 3 ilhas e foi feita uma competição final entre esses integrantes de cada grupo. Resultados e discussões. Influência do formato do bico na alimentação das aves. Na ilha 1,
com grãos, o bico de pato foi o mais eficiente na coleta de feijões. O alicate de pressão mostrou-se versátil, capturando diferentes sementes com variação de desempenho. O alicate universal teve o pior resultado, sendo ineficaz, especialmente na coleta de macarrão tipo penne. Na ilha 2, o alicate foi eficaz, com rações e biscoitos, mas teve dificuldade com itens maiores. A pinça destacou-se com milho, mas não com itens grandes. A piranha de cabelo mostrou-se versátil, capturando uma variedade de alimentos. O prendedor de roupa funcionou bem com biscoitos palito, mas foi menos eficiente que a piranha. Na ilha 3, o pegador de salada destacou-se por sua habilidade superior na captura de uma variedade de alimentos, mostrando eficiência em ambientes com muitas opções. A pinça grande teve desempenho inferior devido a limitações, e o hashi apresentou o menor desempenho, com capacidade de coleta reduzida. Assim, o pegador de salada foi o mais versátil e eficaz, enquanto a pinça grande e o hashi foram menos eficientes. E na ilha 1 corresponde ao grupo 1, na ilha 2 corresponde ao grupo 2 e na ilha 3 corresponde ao grupo 3. Continuando, resultados e discussões. Diversificação das espécies. Com base nos resultados obtidos, foi possível observar que o formato dos bicos das aves influencia diretamente sua capacidade de coletar diferentes tipos de sementes, analisando que cada instrumento coletou uma quantidade diferente, uns coletaram mais e outros coletaram menos. Esse fato é particularmente evidente nas observações de Darwin sobre os tentilhões das Ilhas Galápagos. Ao notar que variações sutis nos bicos desses pássaros estavam associadas às distintas maneiras de se alimentar, Darwin deduziu que a seleção natural poderia ser um mecanismo responsável tanto pela adaptação quanto pela diversificação das espécies. E foi isso que foi tentado mostrar aos estudantes nessa prática. Ver que os bicos dos animais que conseguissem pegar menos alimentos seriam os animais que, consequentemente, iriam ser extintos mais rapidamente e os que conseguiam pegar mais material que representava as sementes conseguiriam sobreviver por mais tempo. Conclusão. A atividade prática investigativa, a luta pela sobrevivência e na evolução das espécies, demonstrou a importância da utilização de métodos ativos no ensino de conceitos complexos, como a teoria da seleção natural, porque fez com que os estudantes assimilassem o conceito à prática. E também permitiu uma maior interação entre os alunos e o conteúdo estudado, fazendo com que eles se tornassem os protagonistas do seu próprio aprendizado, visto que eles fizeram as competições entre si e, ao final, anotaram suas conclusões e discutiram entre si a conclusão, que o bico menor pegaria menos sementes, um bico maior pegaria mais sementes, e desenvolvendo quais tipos de aves seriam extintas primeiros e quais sobreviveriam por mais tempo, seriam melhor adaptadas ao ambiente. Aqui nossas referências e os agradecimentos. Gostaríamos de agradecer a Deus e a nossa orientadora Michele Lima por nos incentivar e nos apoiar nesse trabalho. Obrigada pela atenção.